Abra comigo a sua Bíblia aí, no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 9. Hoje eu vou um pouco devagar, irmão. Mas serei fiel. Mateus capítulo 9 e o verso de número 21. Isso, Roberto. Volta o fundo aí pra mim. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera mais um pouquinho. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Eterno. Mateus capítulo 9 e o verso de número 21. Pois dizia a mulher consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, eu sararei. Eu vou repetir porque a igreja está ligada comigo aqui. Pois dizia consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, eu sararei. Somente até aqui pode se sentar glorificando ao santo nome do Senhor Jesus. Olha para cá, irmãos. Você vai ser um tiro só, que as horas já se vão. Mas eu vou ser fiel. Para nós entendermos algumas lições de Deus inseridas no texto, primeiro é necessário nós entendermos o contexto. E o contexto do capítulo ora lido, a partir do verso de número 18, nos fala que um homem por nome Jairo, um dos principais da sinagoga, ele sai de dentro da sua casa com um grande problema. A saber, o problema que ele tinha dentro da tua casa era que a única filha que ele tinha, a qual o escritor faz questão de nos relatar, que ela havia ter 12 anos, estava à beira da morte. E todos nós conhecemos o contexto e nós sabemos que Jairo era um homem de posses, era um homem de influência, era um homem de riqueza, era um homem de recurso. E mesmo tendo todos esses poderes na palma da sua mão, não foi o suficiente para resolver o problema a qual ele havia dentro da sua casa. E o texto sagrado diz que ele ouve dizer que Jesus estava passando por ali. E quando ele ouve dizer que Jesus estava passando, move-se dentro dele, Jean, uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural, a ponto dele chegar diante de Jesus. E a atitude de Jairo, olha para cá, pega isso aqui e já prepara para receber. Me chama a atenção, Elias. Por quê? Porque o texto sagrado diz que ele está com a sua filha morrendo dentro de casa. E quando ele chega diante de Jesus, ele não chega trazendo a Jesus o seu problema. Não, Guto, não. Ele não chega diante de Jesus dizendo: Jesus, a minha filha está morrendo dentro de casa, cura ela, salva ela. Não, não. O texto sagrado diz que ele chega diante de Jesus e a primeira atitude que ele tem é se prostrar e adorar diante de Jesus. Por quê? Porque a atitude que você tem diante de Jesus revela a necessidade que você tem dentro da tua casa. Eu vou repetir porque isso aqui é forte. A atitude que você tem diante de Jesus é o que revela o nível da sua necessidade. Agora olha para cá, pega isso aqui e prepara para receber. Ele não sabia se Jesus iria ou não atender a sua petição. Ele não sabia se Jesus iria ou não dentro
dentro da tua casa. Mas quando ele se prostra e adora Isaac, era como se ele estivesse mandando um recado para Deus nos campos espiritual. E Guto, qual recado é esse? Tu pode até não ir na minha casa, tu pode até não ir com as minhas necessidades, tu pode até não curar minha filha, tu pode até não atender a minha petição, mas a verdade é que eu reconheço que tu és o Filho de Deus. A tua atitude diante de Jesus revela o nível da sua necessidade. Ele estava com a filha morrendo dentro de casa. E permita-me conjecturar, eu não sou pai, mas quem aqui é pai? Imagina o seu filho morrendo dentro de casa, e você ter procurado médico, ter procurado todos os recursos terrenos, e nada foi o suficiente para trazer o milagre que o teu filho precisava. Imagina o coração daquele pai dilacerado, o seu emocional abalado, mas mesmo com o emocional abalado, ele consegue entregar para Deus uma verdadeira adoração. E a verdade é que eu não sei como você chegou. Às vezes você chegou aqui e o teu emocional está abalado. Às vezes tu chegou aqui e só Deus sabe como você chegou. Mas fica tranquilo, porque Deus é especialista em curar a tua alma. Fica tranquilo que às vezes você chegou aqui e só Deus sabe como está o teu emocional. Mas fica tranquilo, porque enquanto você adora aqui, em espírito e em verdade, Ele sara a tua alma, Ele cura a tua ferida, Ele entende a tua adoração. Ele estava com o emocional abalado, ele estava dilacerado, mas mesmo assim, ele conseguiu entregar para Deus a verdadeira adoração. Mas mesmo quebrado, ele conseguiu deixar a tua dor de lado, a tua emoção de lado, e entregar para Deus a tua verdadeira adoração. Agora olha para cá. Sabe o que me empolga de pregar para você aqui? Sabe o que me ama servir a Deus? É que às vezes nós estamos quebrados, às vezes nós estamos destruídos, mas quando ele se prostrou e adorou, o texto sagrado diz que o coração de Jesus moveu de compaixão por ele. Amante arabaia séria, a tua adoração aqui essa noite vai fazer com que o trono de Deus se movimente ao teu favor. Às vezes tu chegou quebrado, às vezes tu chegou destruído. Quando o pastor disse que estava no monte e Deus disse para ele que o inimigo estava tentando colocar uma frieza espiritual dentro da igreja, a minha alma apertou, a minha alma doeu. Mas a verdade é que essa noite é noite de cura, é noite de avivamento para a tua vida. E quando eu falo de avivamento, não é de você pular, sapatear, não. Eu falo que você pode ter chegado aqui morto, mas essa noite Deus vai te colocar de pé. Ele estava dilacerado, mas mesmo assim ele entregou para Deus a verdadeira adoração. Ele estava destruído, mas mesmo assim ele se prostrou e adorou. Agora olha para cá, está no texto. O texto sagrado diz que Jesus olha para ele e entende o sentimento dele. Sabe por que o rei entende? Não tem problema você cansar, não tem problema você se ferir. O rei entende a minha e a tua dor. O rei entende o meu e o teu cansaço. E Jesus começa a caminhar com ele em direção à sua casa. Só que em meio a esse contexto, olha para cá, pega isso aqui, eu preciso que você entenda, é um encontro de duas gerações, e eu prego aqui essa noite para duas gerações. A primeira geração é a geração da filha de Jairo, que tem 12 anos, e a segunda geração é a geração da mulher do fluxo de sangue, que está há muito tempo buscando a promessa, que está há muito tempo dentro da igreja, que está há muito tempo orando, mas o casamento não muda, está há muito tempo buscando a casa própria, mas até hoje não chegou, está há muito tempo
tempo orando para que Deus visite o marido, mas até hoje não mudou. Eu estou pregando para a segunda geração que está aqui e está desgastado de tanto buscar, está desgastado de tanto orar, porque o texto sagrado diz que ela havia 12 anos buscando recurso. E olha para cá, quando eu olho para essa mulher, eu não vejo nela uma mulher coitada, não, porque ela está 12 anos perdendo sangue. Sangue simboliza vida, e ela está 12 anos morrendo aos poucos, mas mesmo assim ela vai com garra, mesmo assim ela vai com fé, e ela gasta tudo o que ela tem para adquirir o teu milagre, para adquirir a tua cura. Mas ela não consegue. Só que mais uma vez a Bíblia diz que, ouvindo dizer que Jesus estava passando sobre aquele ambiente, é gerado nela uma fé, a ponto dela dizer consigo mesmo, porque aquele tempo, vamos para o contexto histórico, naquele tempo uma mulher que havia passando por uma hemorragia, ela não poderia viver em sociedade, ela não poderia ter pai e mãe perto dela, ela não poderia ter amigos, ela não poderia ter entes queridos, ela não poderia ter filho, ela não poderia ter marido, ela não poderia sequer ter alguém para ajudar ela, ou para dizer uma palavra de ânimo para ela. Vai dar certo, continua na tua fé, porque tu vai conseguir. Não poderia, diante do contexto histórico naquele tempo. Só que o texto sagrado diz que é uma mulher tão forte. Eu olho para ela e eu vejo uma mulher tão forte, que ela dizia sozinha, o texto diz, ela diz consigo mesma, Elias, se eu apenas tocar nas tuas vestes, eu sararei. Olha para cá, ela não tem com quem compartilhar a sua dor, mas ela diz para si mesma, se eu apenas, Maciel, chegar na orla dele, eu não preciso falar com ele, eu não preciso que ele ponha as mãos sobre mim, eu não preciso que ele me veja, eu só preciso tocar na orla dele, porque se eu chegar perto dele e eu tocar na tua orla, eu sararei. Agora olha para cá, pega isso aqui e prepara para dar glória. Às vezes você está aqui e você está esperando alguém olhar para você e liberar uma palavra, mas a verdade é que você está a uma atitude do teu milagre. Não, interaja com o irmão que está do teu lado aí e fala para ele, você está a uma atitude do seu milagre. Isso, fala com fé. Você está uma atitude do seu milagre. Olha para cá, pega isso aqui e prepara para receber. Tem milagres que é gerado na minha e na sua vida, que não é Jesus que vai gerar, porque Jesus não foi atrás de Jairo, foi Jairo que foi atrás de Jesus. Jesus não foi atrás da mulher do fluxo de sangue, foi ela que disse com ela mesma, se eu for até onde Jesus está e eu apenas tocar nas tuas vestes, eu sararei. Olha para cá, pega isso aqui e prepara para dar glória, e eu vou liberar para você receber. Eu não sei qual atitude você precisa ter aqui essa noite, mas a verdade é que você está uma atitude do seu milagre. Se necessário for, chega diante dele, se prostra e adora, porque se você adorar, o coração dele vai mover de compaixão. Se preciso for, faça como a mulher do fluxo de sangue, chega diante da orla e toca na orla dele, porque o milagre vai acontecer instantaneamente. Olha para cá, ela não tinha ninguém, o que ela tinha era apenas a fé, que se ela fosse até Jesus e tocasse na orla dele, no manto dele, ela seria curada. É um encontro de duas gerações. Só que olha para cá, isso aqui às vezes vai doer, mas vai curar. A primeira geração é a minha geração, a que Jesus vai de encontro a ela, é a filha de Jairo. O texto diz que Jesus vai de encontro à filha de Jairo. Mas a segunda geração é você que está cansado, é você que está há muito tempo orando, é você que está desgastado com as lutas do dia a dia. Mas eu vim com uma palavra de Deus para dizer para você, olha para cá, Jesus vai de encontro à minha geração, mas a segunda geração é necessário um movimento
para ir ao encontro de Jesus, para que a cura possa acontecer. Eu vou repetir para você entender. A segunda geração, eu sei que você está cansado, eu sei que você está orando, não é de hoje, eu sei, mas a segunda geração, para que o milagre possa acontecer, é necessário um movimento para ir até o encontro de Jesus. Porque se você se movimentar essa noite e dizer para você mesmo: eu saio da minha zona de conforto, essa noite eu vou me movimentar, essa noite eu não vou ficar dentro do barco, até porque Jesus está caminhando em meio à tempestade. Agora olha para cá, pega isso aqui e prepara para dar glória. Eu vou revelar um mistério para você. Sabe por que Jesus não acalmou a tempestade? Porque Pedro achou que para ir ao encontro de Jesus em meio à tempestade, Jesus iria acalmar a tempestade. Quando ele diz: Jesus, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas, ele achou que Jesus ia falar: tempestade, acalma, Pedro, sai do barco e vem. Mas não, ele olha para Pedro e diz: vem, se tu tem coragem, vem. Sabe por quê? Tem momentos na minha e na tua vida que vai doer, mas Jesus não vai acalmar a tempestade. O que ele vai dizer para mim e para você é: tem coragem, sai do barco em meio à tempestade. Tem coragem, sai da zona de conforto e vem ao meu encontro em meio a essa tempestade. Porque a tempestade pode estar bravia, mas se você não perder o foco de Jesus, você vai caminhar por cima das águas em meio a essa tempestade. Se você acredita, faz um barulho que o diabo não gosta. Eu encerro. Se eu apenas tocar, olha para cá, sabe o que ela entende? Ela entende aquilo que Isaías viu no seu capítulo de número 6. E o que foi, Guto? No ano da morte do rei Uzias, eis que vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Olha para cá, ela entende o que está escrito no livro de Isaías. No ano da morte, no ano da crise, no ano da incerteza, no ano da dúvida. Sabe aonde Isaías estava? No templo. E o que ele vê? A orla de Jesus, que enchia todo o templo. Amante, arabai, a séria. Pega essa revelação, irmão. Ela entende o que está escrito em Isaías, capítulo de número 6. Que a orla, só a orla, foi o suficiente para encher todo o templo. Essa noite, só a orla de Jesus é o suficiente aqui essa noite para mudar a minha e a tua história. Só que a pergunta que não quer calar aqui é: você tem disponibilidade para sair da tua zona de conforto e tocar na orla dele? Tu tem disponibilidade para sair da onde você está e dizer: se eu somente tocar, eu sararei? Agora olha para cá, pega isso aqui e prepara para dar glória. Só há uma forma de chegar até a orla. E qual forma é essa, pregador? Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Desce no secreto, lá dentro, aonde ninguém vai te ver, aonde o psicólogo não vê, aonde o teu marido não te enxerga, aonde o teu pai não te enxerga, aonde o teu namorado não consegue enxergar, mas é lá dentro que o próprio Jesus Cristo te visita e cura tuas feridas. Olha para cá, o mundo lá fora fica uma incógnita. Eu tenho que te dizer, no meu trabalho, irmão, estão o tempo inteiro querendo que eu passe com um psicólogo. É errado? Não. Mas há uma dúvida na cabeça deles: por que você não quer? Por que você não vai?
E eu disse: porque você não tem o poder de resolver aquilo que eu preciso que seja resolvido. Porque só um tem o poder de resolver aquilo que eu tenho. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta as mãos, eu vou profetizar. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. A minha garganta estava doendo, já nem está mais. E eu vou profetizar com a graça de Deus que eu estou sentindo aqui. É noite de reavivamento para essa igreja. Às vezes tu chegou aqui, tu chegou morrendo espiritualmente, mas a verdade é que você vai sair daqui curado essa noite. William, prepara um louvor aqui, prepara um louvor aqui, prepara um louvor. Você vai cantar aqui, fica de pé, porque enquanto ele vai adorar aqui, tu vai entregar para Deus a tua adoração. Olha para cá, pega isso aqui, prepara para dar glória e eu encerro. Tu tá essa noite uma atitude do teu milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Às vezes você precisa de um milagre na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Mas fica tranquilo, porque eu não sei qual atitude você deve tomar. Às vezes você deve dizer como o cego Bartimeu. Às vezes você não tem como se movimentar, tu tá cego espiritualmente. Mas se você gritar para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vai ir até a tua vida. Ou às vezes, se você fizer como Zaqueu, sair da tua zona de conforto e subir até uma figueira, o próprio Jesus Cristo essa noite vai de encontro à tua vida. E se você acredita, faz um barulho que o diabo não gosta. De olhos fechados, vamos adorar a Deus.